Olá, tudo bem? Então, eu quero começar esse vídeo já dizendo sobre uma posição política. Por que é que a elite política, a elite religiosa, a elite econômica, a elite das comunicações tem ojeriza a saber ou fazer com que os pobres tenham acesso a uma educação política? Por que é que, ao alfabetizarmos nossos filhos, eles não são alfabetizados, não são feitos a compreender o significado de política? E é muito comum os poderosos falarem muito mal da política. Por que que na cabeça do povo é incutido que política é algo ruim? E que isso deve afastar as pessoas para que elas não se misturem com essa coisa tão tenebrosa? Isso é uma estratégia política. E é exatamente isso que a teologia da libertação acaba gerando um incômodo muito grande nas pessoas, porque a teologia da libertação vai falar sobre a política. A teologia da libertação vai explicar o significado bíblico do poder e o que isso gera nas pessoas. Uma pessoa que relaciona a sua fé com a vida é uma pessoa muito perigosa para o sistema, porque ela compreende que o papel dela na sociedade é um papel de transformação para que o reino de Deus possa ser acessado de modo pleno a todos. Não é à toa que o Pai Nosso vai trazer numa das suas frases que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Claro, o nosso Deus quer que a justiça se faça presente para todas as pessoas também aqui na terra, porque evidentemente no céu isso já é pleno, isso já é feito. É por isso que causa tanto horror a certa elite religiosa quando se fala sobre política, porque uma das primeiras coisas que vai ser questionado pelos pobres é o poder clerical, é o poder dado aos sacerdotes. Quando as pessoas descobrem que Deus ama tanto um quanto o outro da mesma forma e concepção, automaticamente esse poder clerical passa a ter um vigor menos importante, já que ele passa a ter a mesma concepção diante de Deus daquele que ele atende. Mas não é só na igreja que isso gera muito incômodo. Principalmente a elite econômica, a elite industrial, a elite comercial não quer que seus trabalhadores se envolvam com política, porque afinal de contas eles só conseguem manter os trabalhadores sob o cabresto e retirando destes direitos porque estes não compreendem o que e como se faz política. É exatamente por isso que a representatividade no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Vereadores, todas elas, sem exceção, têm mais representantes ligados aos poderosos do que ligados aos trabalhadores. Porque os trabalhadores, a eles não é dado compreender o significado da ação política. E é exatamente essa a questão que eu venho convidar você a dialogar, a discutir e a pensar juntos. Por que é que o poder político quer nos afastar tanto da nossa ação militante, da nossa ação de questionamento? Essa ação é uma ação que ela é relativamente simples de ser compreendida. Quando os trabalhadores e trabalhadoras, quando a periferia, quando os marginalizados, quando as pessoas que não têm acesso à informação passarem a ser informadas, então elas não vão mais poder serem manipuladas. Elas não vão mais aceitar ser levadas a erro e principalmente elas não vão mais eleger pessoas da elite. Tá vendo? Tá passando da elite aqui tentando dizer para que eu não diga. Nós queremos então fazer uma perspectiva do significado da política. Primeiro, para compreender isso, é necessário entender como funcionam os três poderes. O poder judiciário, entre todos, certamente é o poder mais elitista que tem. E, lamentavelmente, o Ministério Público, que deveria ser um poder moderador do judiciário para contestar e contextualizar a relação da justiça e do acesso à justiça aos pobres, também se elitizou. E isso é uma tristeza, porque nós acabamos perdendo talvez uma das únicas formas de controle do Estado quando este se vincula a essa ação
de distanciamento dos pobres da ação política. O outro poder é o poder executivo. É no executivo que todas as políticas públicas nascem e é no executivo que todas as políticas públicas são aplicadas ou não. É no poder executivo que o orçamento público, o dinheiro que eu e você pagamos dos impostos, é distribuído para as áreas mais diversas. E é o executivo que determina se os pobres vão ter ou não acesso a uma educação melhor, a uma saúde melhor, a uma condição de vida melhor, naquilo que tange a responsabilidade do Poder Executivo. No Poder Executivo estão os prefeitos, governadores e presidente da República. Mas é no Poder Legislativo que está o segredo de todas essas coisas. O Poder Legislativo é o poder que estabelece as diretrizes e os limites para que os outros poderes e ele próprio possa agir. É no Poder Legislativo que nós deveríamos centrar todo o nosso esforço e fazer com que nós, da classe trabalhadora, nós, do operariado, nós, das classes sociais que não são abastadas, que nós votássemos em pessoas ligadas ao nosso conceito de vida e de ação. Veja só, se uma determinada pessoa passa a dizer que representa uma outra pessoa e essa pessoa que representa prejudica o representado, evidentemente que esse representado vai dizer que não quer mais que essa pessoa o represente, não é isso? Vamos tentar fazer de uma outra forma. Se, por exemplo, eu peço para um vizinho levar o meu filho até a escola, e esse vizinho pega o meu filho e vai com ele para um outro lugar que não seja a escola. Essa pessoa ficou de me representar, de levar o meu filho até a escola. Se ele desvia o caminho e faz qualquer outra coisa que não seja levar o meu filho à escola, então eu não confio mais nessa pessoa para que ela possa desempenhar essa função. Não é isso? A mesma coisa deveria ser levado para a política. Se um deputado ele vota contra os meus direitos previdenciários, se ele vota contra os meus direitos trabalhistas, se ele vota contra o acesso à informação que eu devo ter da ação dos poderosos, essa pessoa não pode mais me representar. Por isso é muito importante que você olhe se o seu deputado votou contra os seus direitos. Se o seu deputado retirou o direito previdenciário seu e dos seus filhos e da sua família. Se o seu deputado votou a favor da retirada dos direitos trabalhistas. Se esse deputado fez isso, ou essa deputada, não vote mais nele. O mesmo vale para as câmaras de vereadores. Como estão votando os nossos vereadores? É a favor dos interesses da comunidade? Porque não basta só reclamar, porque o que é exatamente o que a elite quer que você faça. Reclame, mas não entenda. Porque o dia que você parar de reclamar e entender, então você não vota mais nesses representantes. E é justamente sobre isso que nós da Teologia da Libertação queremos e construímos no nosso dia a dia uma educação política. Lembrar as pessoas o significado do poder. Ora, se Deus, na figura de Jesus Cristo, veio e serviu, o que dirá os políticos? Ele tem que nos servir. É necessidade premente daquele que diz querer representar as pessoas. E ele representa a partir daquilo que ele foi eleito para fazer, que é defender o interesse comum e o interesse público. É por isso que é tão importante que a gente dialogue, que a gente construa ações que vá aos poucos alertando as pessoas, mas nós precisamos acelerar esse processo de educação política. A educação política, então, ela traz para a gente um conceito muito importante de construção, de diálogo, de fraterna ação no cotidiano das pessoas. Quando isso ficar compreendido, quando essa ação ficar estabelecida na nossa cabeça, nunca mais nós seremos enganados. Nunca mais uma pessoa vai pedir o nosso voto sem que a gente saiba qual é o objetivo que ela tem. Mas, numa linha geral, nós podemos olhar para o indivíduo que pede nosso voto a partir do partido que ele representa. Se o partido dele representa os interesses coletivos e sociais dos pobres, então nós podemos imaginar que essa pessoa vá defender lá no Congresso uma ação que seja relacionada ao seu partido. Se essa pessoa representa dentro desse partido o interesse dos grandes latifundiários, dos poderosos da mídia, dos poderosos dos bancos,
e defende uma política neoliberal, se afaste. Essa pessoa jamais vai representar o interesse que você tem para que a sua liberdade seja completa. Ter educação política significa compreender qual é o processo no qual nós estamos inseridos enquanto classe social, que, aliás, é uma outra coisa que eles vivem dizendo para que nós não façamos, para que não haja luta de classes. E por que eles não querem o que nós chamamos de luta de classes? Evidentemente por uma razão muito simples. Eles são minorias e eles vão perder essa luta. Quando nós compreendermos qual é a nossa classe, e para a gente compreender qual é a nossa classe, basta dizer qual é o endereço que você mora. Se você mora na periferia, se você não está no condomínio mais luxuoso da sua cidade, se você não é parte de uma pessoa que ganha mais de 30 mil reais por mês, pode acreditar, você não é da elite. A elite representa um pequeno número de pessoas que ganham salários mensais altíssimos, que têm rendimento altíssimos e na maioria dos casos são proprietários, são donos dos meios de produção, ou seja, é o dono da padaria, é o dono da fábrica, é o dono do banco, é o dono da empresa para a qual eu trabalho. Se essa pessoa vive num padrão de vida muito mais elevado do que o seu, então certamente o representante dele não deve ser igual ao seu. Porque o interesse que ele vai defender é o da manutenção da diferença salarial entre o que você ganha e o que o dono da sua empresa ganha. É exatamente, basicamente, esse o conceito que nós precisamos ter e construir para podermos nos desaprisionar dessas amarras que nos levam a eleger pessoas tão distantes das nossas necessidades. Por isso, ter educação política significa se interessar sim por política, compreender os meandros, entender como funciona, ter curiosidade para saber o que cada um defende e por que defende tal coisa. Porque o discurso de todos ou da maioria deles é um discurso de defesa dos interesses dos pobres. Mas o que importa de fato é como ele ou o partido dele vota. Porque se ele vota contrário aos interesses, não é o discurso dele que vai mudar essa perspectiva partidária ou essa perspectiva do indivíduo que está te enganando. Nós precisamos então conseguir compreender essa relação e, no meu ponto de vista, nós precisamos nos concentrar no poder legislativo. É aí que está o segredo da má ou da boa política. Os bons e os maus políticos não nascem, ou não crescem, ou não acordam de manhã dizendo serei um político. Não, ele é eleito. E, lamentavelmente, na maioria das vezes, ele é eleito com o voto da pessoa que ele vota contra. Dos interesses dessas pessoas que ele é contrário. É exatamente isso que nós devemos ter como concepção básica para podermos construir um processo e um projeto de discussão política. Não desista da política, é tudo o que a elite quer que você faça. E fora Bolsonaro.